Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Vlog não, mulher, um vídeo. Eu sou a Karine e esse é o nosso canal Um Casamento em Construção. Aqui a gente compartilha um pouco da nossa rotina diária, de trabalho, no ateliê. Mas às vezes eu venho e trago para você também uma palavra direcionada pelo Senhor, né? Somos cristãos, somos uma família cristã. Somos pais de três. O Berg, ele tá com 15 anos, a Belinha com 12 anos e o Luigi tem 5 aninhos. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre como levar Cristo aos nossos filhos no cotidiano, no dia a dia. E eu quero começar lendo com você um versículo que, assim, é muito importante para mim, como mãe, e eu gostaria que fosse importante para você também. Se você é mãe, se você um dia será, né? É muito importante essa palavra. Está em Deuteronômio 6, no verso 6, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui ele está falando sobre a palavra de Deus, sobre guardar no nosso coração a palavra de Deus e sobre ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. E eu acho assim muito interessante porque ele fala desde o início: ensinem com persistência, conversem sobre elas, converse no dia a dia, quando estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver deitado. Muitas vezes a gente acha que orar, né, falar com Deus, é aquele momento que a gente se ajoelha e ali aquele momento é falar com Deus. Mas nesse versículo você vê que quando nós vamos falar de Deus para os nossos filhos, é no dia a dia, é na rotina, é quando acorda, é quando vai dormir, é quando tá no carro, é quando tá andando na rua, indo para a escola, a todo momento. Tem um louvor, um corinho antigo que diz assim, ó: em todo momento, aprendendo a palavra de Deus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho. E esse louvor fala sobre esse versículo, né? Em todo momento, os nossos filhos, eles podem, eles precisam e eles devem ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. Eu tô gravando esse vídeo porque aconteceu duas coisas interessantes esses dias aqui em casa. E eu fiquei refletindo, sabe? Tem coisas que acontecem que eu digo assim, eu preciso compartilhar com a minha amiga, eu preciso gravar no canal. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu tô meio gripadinha, nem fui hoje pra EBD porque eu tava gripada, né? Então fiquei aqui um pouco guardadinha pra ficar boa logo, pra poder voltar. E eu parei pra gravar, pra compartilhar com você. Alguns dias atrás, eu limpei a geladeira, né? Estava vazia a geladeira, eu limpei. E os meninos estavam na sala, né? E quem acompanha o nosso vlog sabe que a cozinha é de frente para a sala. E eu limpei a geladeira, ficou bem arrumadinha. Aí eu disse assim, olhei para eles e disse assim: olha, essa geladeira tá do jeito que o Espírito Santo gosta. Aí eles regalaram o olho, né? Porque, tipo assim, como assim? A geladeira tá vazia? E é assim que o Espírito Santo gosta? Aí eu disse: é assim que ele gosta. A gente precisa estar vazio para que ele possa nos encher. Aí eles ficaram começando a rir, né? Aí aconteceu novamente o armário. O armário também tava vazio, né? Tava com pouca coisa no armário. Aí, não sei, eu não lembro se foi o Berga ou foi a Bela. Algum deles disse assim: mamãe, o armário tá do jeito que o Espírito Santo gosta. Aí eu: por quê? Aí: porque tá vazio, no ponto dele encher. Aí eu fiquei assim, achei tão interessante, pra você ver que o que a gente fala, eles guardam. Porque você, às vezes, você pensa assim: ah, falar sobre Deus é ter o culto doméstico todos os dias. Ah, falar sobre Deus é levar os filhos pra igreja todo dia.
Mas nem é só sobre isso. O culto doméstico é muito importante. Levar os nossos filhos para a igreja é muito importante. Mas como é que nós estamos tratando a palavra de Deus no nosso dia a dia? Como é que nós estamos sendo exemplos de cristão para os nossos filhos no dia a dia? Eu poderia muito bem ter lavado aquela geladeira ou nem ter limpado ela, pensando assim, eu vou limpar para quê se tá vazia? Eu vou limpar por quê se não tenho o que comer dentro do armário? Para que eu vou limpar esse objeto se eu não vou usar? Poderia pensar assim. Ou poderia limpar a geladeira e dizer assim, poxa vida, tá tudo limpo, e Deus não abençoa, e Deus não manda, e Deus não manda serviço. Eu poderia. Mas quando eu lembro que eu sou referência para os meus filhos, quando eu lembro disso todos os dias, que o que eu falar vai soar no ouvido deles com muita força. Quando eu lembro disso, eu me policio, eu me vigio, para que eu não venha gerar nos meus filhos falta de fé, para que eu não venha gerar nos meus filhos a murmuração, a reclamação, ou até a dúvida. Por que Deus não abençoa? Não! Eu preciso gerar nos meus filhos a vontade de estar perto de Deus. Eu preciso gerar neles a necessidade de estar cada dia mais próximo do Espírito Santo. Então, se eu tenho como dar um exemplo, eu fiquei refletindo sobre isso, porque naquele momento que eu dei aquele exemplo, realmente foi na brincadeira. Mas a Bíblia fala que a boca fala que o coração tá cheio. E realmente, na hora que eu vi a geladeira vazia, me veio isso, sabe? Assim, eu olhei pra geladeira e disse assim, essa geladeira tá do jeito que o Espírito Santo gosta. Porque para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar do nosso jeito, do nosso eu, da nossa razão, da nossa emoção. Para que o Espírito Santo venha nos encher, nós temos que estar vazios. E aquilo marcou a vida dos meus filhos. Porque agora, toda vida que eles veem o armário vazio, a geladeira vazia, porque isso acontece, né? A família tradicional brasileira, a gente passa por momentos assim, né? Nós somos empreendedores. Esses sacos que você tá vendo aqui, que eu não tirei, eu poderia muito bem ter tirado, né? Para falar sobre esse assunto, mas eu deixei porque ele já estava ali, o saco do meu esposo. Esse saco, ele tem muitos anos que está conosco. E tudo aqui que você vê, se você nos acompanha, você sabe que é fruto de oração. Então, às vezes, vai realmente, o armário vai estar vazio, a geladeira vai estar só a água, igual o coco, né? Só a água do coco. Mas isso não nos dá motivos para murmurar. Isso nos dá motivos para inspirar os nossos filhos, para mostrar para eles que mesmo na dificuldade, nós continuamos servindo ao Senhor. E que mesmo na adversidade, nós continuamos sendo fiel ao Senhor. Independente se tá cheio ou tá vazio, nós continuamos servindo ao Senhor. E eu precisava compartilhar isso com você, eu não sei porquê, mas Deus sabe o porquê. Eu sempre compartilhava, né, quando eles eram menores, o culto doméstico, e eles vão crescendo e não querem mais ser gravados, né? Quem nos acompanha aqui há muito tempo vai lembrar do Berguinho pequeno, da Belinha pequena. Então, hoje em dia, eles quase não aparecem porque eles não gostam muito que eu grave eles. Mas a gente continua falando sobre Deus. Eu continuo, né? O Isaías continua ensinando a eles, sentado, deitado, andando dentro do carro, no caminho. E é sobre isso. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, porque eles vão crescendo e a didática vai ter que mudar, né? Com o Luigi, não tá aqui no meu quarto, tá no quarto dele. Todos os dias eu leio histórias bíblicas pro Luigi. Todo dia eu leio. Ele diz: lê 4 hoje, lê 5, lê 2. Então o Luigi já conhece a Bíblia inteira das histórias. Porque já fazem alguns anos, ele tem 5 anos, né? E toda noite eu leio história pro Luigi. Que o meu dia hoje é muito mais corrido, né? Quando eu tinha Salberg, eu não trabalhava fora, nem em casa, assim. Fora os cuidados da casinha, né? Que também era menor. Eu tô gripada, você sabe, né? Porque eu tô coçando o nariz. E a Belinha também, eu tinha muito mais tempo, né? Na idade dela do Luigi. Mas hoje, como o meu dia é muito corrido, a gente pega à noite pra eu ler a Bíblia pro Luigi, ler a Bíblia com o Luigi. A gente louva junto, mas com o Berg e a Bela já mudou, a didática tem que ser outra, né? Então, nessas situações na rotina, eu falo de Deus para eles. Eu dou exemplos de cristão para eles.
E é muito interessante o quanto eles guardam, né? O Berg tem 15 anos e a Bela tem 12 anos. E assim, eu sempre reforço que Deus cuida de nós, que Deus é maravilhoso, que as lutas nos ensinam, que as provações nos fortalecem. Eu poderia murmurar, reclamar e passar esse mau exemplo para os meus filhos? Poderia. Mas se eu quero viver o que essa palavra manda, se eu quero seguir ao Senhor, se eu quero servir ao Senhor, eu preciso negar a minha vontade. Muitas vezes a gente fica, meu Deus, e agora? Meu Deus, como é que vai ser? Mas isso não nos dá a liberdade de murmurar. Se nós servimos ao Senhor, se nós temos fé que Ele cuida de nós, diante das provações, a gente vai lembrar que a geladeira pode estar vazia, que o armário pode estar vazio, mas o Senhor está dentro de nós. Isso é o que importa. Porque Ele vai providenciar, Ele vai nos suster. Eu estava até esses dias falando que Deus, Ele conhece o nosso limite. Estava conversando com eles, né? Deus conhece o nosso limite. Sempre que a gente está assim, bem apertadinho, Deus manda uma encomenda de repente. E aquela encomenda supre aquela necessidade daquele momento. E aí, quando eles veem que as encomendas estão fracas, eles dizem, mamãe, vamos orar mais. Nós estamos orando pouco, vamos orar mais para que Deus mande logo encomenda. E assim o Senhor vai trabalhando na fé deles, Deus vai trabalhando no coração deles e eles vão tendo intimidade com Deus. Não só com aquilo que eu falo, mas com aquilo que eles vão vivenciando. Então isso é muito importante, a gente permitir que os nossos filhos vivenciem a presença de Deus. Nós somos exemplo, mas nós precisamos orar para que eles tenham um encontro com o Espírito Santo, para que eles sejam cheios do Espírito. Essa é a minha oração, Senhor, que os meus filhos sejam cheios de Ti, que eles te sintam, que eles te recebam no coração e que não seja só quando eles estão no meu lado. A luz descarregou, eu acho. Mas que eles continuem te sentindo, mesmo quando eles não estiverem comigo, mesmo quando eles estiverem sozinhos na escola, na faculdade, porque eles vão crescendo, né? E a nossa alegria é vê-los crescer, mas que eles cresçam na presença de Deus e que nós sejamos essa base, esse exemplo de cristão, porque não pense que o seu filho, sua filha vai encontrar esse exemplo na igreja, não porque ele passa mais tempo com você. Ele passa mais tempo em casa do que na igreja. Então, eles precisam ter essa base dentro da nossa casa. Muitas adolescentes, muitas crianças não têm a base familiar e sofrem com isso, porque em casa ouvem a palavra, na igreja ouvem a palavra, e em casa ouvem palavrão, ouvem discussões, ouvem coisas que entristecem o coração deles, né? Então, que nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra, que nós possamos direcionar os nossos filhos, não só ler na Bíblia, mas que a nossa vida seja uma Bíblia, né? Para que a gente venha se alimentar tanto dessa palavra que nossas atitudes venham ser para a glória de Deus. Não é que sejamos perfeitos, né? Não somos, temos falhas, temos fraquezas, e não é para esconder isso dos nossos filhos. Muitas vezes eu tô triste, tô preocupada, tô ansiosa, e eu digo, gente, ora por mim, gente, me ajuda em oração, e eles vêm e me abraçam, e eles vêm e oram comigo, oram por mim, porque nós somos pessoas, somos frágeis, temos emoções, temos sentimentos, mas que os nossos filhos vejam em nós a dependência de Deus. Que nós sejamos dependentes de Deus. E que mesmo diante das adversidades, os nossos filhos tenham a você. Que os meus filhos tenham a mim, ao Pai, que também é um homem de Deus. Como exemplo de cristão. Que quando eles passem por uma dificuldade, eles lembrem, eu estou passando por uma dificuldade, mas Deus está comigo. Eu estou passando por esse problema, mas Deus vai me ajudar a vencer. Então, que a nossa boca, ela venha ser para abençoar. Que o nosso exemplo dentro de casa, no nosso lar, seja para edificar a vida dos nossos filhos. Assim, eles terão, né, uma base fortalecida, firmada, para crescerem, para serem servo de Deus, serva do Senhor, e que lá na frente, quando eles forem pais, eles possam lembrar dos nossos bons exemplos e possam segui-los com os seus filhos. E é para isso que nós estamos aqui. Eu sempre falo lá no Instagram que a minha maior missão nessa terra não é um cargo na igreja, não é a personalização,
não é ter dinheiro, não é ter riqueza, não. É ser mãe dos meus filhos. É ser usada por Deus dentro da minha casa, cuidando do meu esposo e cuidando dos nossos filhos. Essa é a maior missão que Deus me deu. E eu oro para que o Senhor te coloque essa convicção no seu coração de que os seus filhos, eles são preciosos e que Deus te deu para você cuidar deles. Tem pessoas que falam assim: "Ah, o meu filho, minha filha tá na mão de Deus". O seu filho está nas suas mãos. Deus deu para você cuidar. Deus deu para você zelar. Deus deu para você ensinar. Então não jogue a responsabilidade que Deus deu para você. Deus deu para você. Então cuide dessa criança, desse adolescente. Você está passando por provação na adolescência dos seus filhos. Não desista deles. Continue orando, continue amando, continue abraçando, porque o Senhor, ele usa o nosso abraço para que os nossos filhos sejam amados. Os nossos filhos vão conhecer o amor de Deus através do nosso abraço. Que você receba essa mensagem com muito amor, porque é com muito amor e com muita responsabilidade que eu te entrego ela. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Que você seja cheia da presença de Deus, que você tenha a alegria do Senhor e que essa alegria seja compartilhada à sua família através das suas mãos, das suas atitudes, da sua boca, da sua palavra, que você seja luz na sua casa. Que Deus te abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau! Gratidão gera milagres! Cuida, amiga!